Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi trazer uma partida muito interessante, uma mortal do Guiri. Um jogador que todo mundo fala que só empata, só empata e só empata, mas o cara tem mais de 2.700 de rate. É óbvio que não é bem assim, né? Eu tô trazendo uma partida dele que ele amassou o Carlsen. O ano passado no Tat Steel, que o Guiri foi campeão, o Carlsen ficou em terceiro ou quarto lugar. E vamos à partida. Mostrar que o Guiri é um jogador muito forte. Vamos lá, o Guiri tá de brancas, o Calcio é de preto. Jogou D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3, B6, bispo G3, bispo A6. Querendo trocar os bispetos, né? Dama C2, bispo B7, voltou, bispo G2, fianquetando o bispo, C5, D5, E por D5, C por D5. E o Guiri consegue pôr o peãozinho no meio. Tudo bem que está mais atacado do que cavalo por D5. Roque. Até aqui tá tudo igual a posição, né? Bispo E7. Cavalo D1. Desculpa, torre D1. C6. Dama F5. A dama tá atacando o peãozinho e tá atacando o cavalo. Lógico que dá pra sair fácil, né? Por que ele podia ter feito isso? Torre, cavalo B4 ia perder do mesmo jeito. Por isso que ele não fez. Porque todo mundo deve ter pensado na hora, né? Pensou no qual lance aqui. Meu, por que ele não pegou esse cavalo com a torre? Mas vocês já viram por quê, né? Se pegar, vai cair do mesmo jeito. O Calce não vai dar assim de mão beijada tão fácil. Mas vamos soltar a partida. Jogou cavalo F6. É o lance também, ele defendeu os dois, né? Tirou o cavalo do espeto da dama e defendeu o peãozinho também. E4, visando E5, claramente, né? Ele vai ter o cavalo, defendendo, vai querer avançar para E5, D6, E5, foi do mesmo jeito, dama D7, trocar as damas. O que poderia ter jogado? Poderia ter jogado G5, H6, dama G7, torre H7, E por F6, torre por dama, F6 e roque. Não ia dar muito certo, mas esse peãozinho ia ficar infernizando lá, né? Mas vamos lá, voltando. Trocaram. Ele recuperou o peãozinho. Bispo F6. Torre 1. Dando cheque, né? Rei F8. Cavalo C3. Cavalo B4. Poderiam dar um duplo, ameaçando um duplo. Cavalo E5. Ameaçando um descoberto, né? Cavalo por E5. Bispo por B7. Torre D8. Torre D1 defendendo o peãozinho. Cavalo C4 atacando o peãozinho. D7. Jogou o peãozinho na sétima. Tirou do ataque do cavalo. Mas tá difícil aquele peão a vida dele lá. Cavalo C2. Seria muito mais interessante aproximar o rei e resolver logo
esse assunto do peãozinho lá, né? Bispo C8, cavalo C2, agora vai ficar lá. Torre B1, cavalo D6. Mas jogou torre B1, cavalo D4. A branca tem alguma pressão, né? Tá pressionando aqui com os cavalos. Aqui seria interessante esse, né? Mas bora lá. Jogou B4, torre D7. Esse movimento não foi uma boa para as negras. Vamos ver porque, ó. É melhor ele ter jogado cavalo E5, né? Eu ia tentar, né? Mas vamos lá. Torre B7, bispo D5. Atacou o cavalinho. Cavalo D6. Bispo C, peão por C5. Peão por C5. Bispo A3. E o Tais e o calce está sendo apertado para todos os lados. O guirizinho tá um terror. Tá inspirado hoje. Rei E7. Bispo por C5. Cavalo E6. Tentando. Esse par de bispo tá um terror, né? Ele tá tentando ver se troca. Um bispo tá atacando, mas o Guiri não quer perder o par de bispo. Ele deveria ter tentado ó, cavalo A4, as brancas, né? Porque B por E6 é uma forte, né? Uma forte ameaça, né? Podia jogar B5, cavalo por C5, ameaçava a torre. Mas bora lá, o que, que eles jogaram? B4, A5. Talvez aqui fosse interessante, ó. Bispo por C3, bispo por C3, cavalo F5. É, a coisa não tá fácil pro Calci. Aqui, voltando aqui, A5, bispo por A5, pegou o peão de graça, o Calci deu, ele pegou. Torre C8, cavalo A4, ameaçando fortemente cavalo B6, dando duplo nas torres, né? Se jogar aqui é duplo, né? Desculpa, aqui é duplo. Jogou cavalo C4, impedindo duplo e atacando o bispo. Torre de BC1, atacando o cavalo e cravando a torre lá atrás. Bispo E5, bispo B4, cheque. Seria menos forte se jogasse bispo por B4, torre por D1, torre por D1, torre C4, atacando o peão, isso aqui seria péssimo. Mas vamos lá, voltando. E a coisa tá ficando feia pro Calci. Rei F6, cavalo C5. E aqui, agora também daqui podia ter jogado torre por C4, torre por D5, dobrando as torres, torre por C1. Também podia jogar torre por C8 lá embaixo, torre por D1, cheque. Rei G2, rei F5. Também podia ter jogado torre por D5, torre por C4, cavalo B6, torre por B4. E ficaria em desvantagem. Mas também tem essa, torre por C4, torre por C4, torre D4. Mas ao voltar a partida, não foi jogado nenhuma dessas variantes, foi jogado cavalo por C5, torre por C4, não, isso daqui não seria legal, né? Aqui ele preferiu jogou isso daqui, agora veio o que? Dobrou as torres, bispo A5, o bispo atacando a torre,
E o pior é que vai perder uma peça o Cálcio, né? Porque a torre não pode vir aqui, não pode ficar aqui que tá perdendo pros bispos que estão infernizando, né? Esses bispos estão um terror, esse par de bispo. Torre A7. Bispo B6, agora que a casa caiu mesmo, né? Torre por A2. Bispo por C5. Aqui poderia ter jogado torre, né? Torre por C5. Bispo por C5. Torre A5. Mas, como vocês viram, o Cálcio está com uma peça a menos. E o Guiri chegou. Aqui a outra variante, né? Que podia ser, ia ficar os dois bispos. Jogou torre D8. F4. Tacando o bispeto. Bispo B8. Bispo D4, cheque. O rei vai entrar numa ciranda aí que. E ainda tem que tomar cuidado para não levar esse descoberto aqui. Se sair também pode levar. O Magnus não tem o que fazer, né? E aqui o Magnus abandonou. O que ele podia ter feito era isso daqui. Daí bispo vai lá, torre D6. Não tem. Daí ele podia voltar aqui o bispo. Ameaçando aqui. Não tem. A partida foi, né, pro Magnus. Num nível desse, com uma peça a mais e um peão a mais, pode desistir. E o Magnus abandonou e o Guiri foi campeão do Tata Steel 2023. Pessoal, para quem acha que o Guiri só empata, não tem como ele só empatar e ter mais de 2.700 de hate, né? O Guiri é um senhor jogador que é subestimado por todo mundo. Mas olha as partidas dele, ele sempre joga muito bem. Ele é um cara muito firme, muito estudioso. Tem uma knife quando ele joga sensacional. Ele é um baita jogador. E o Guiri derrotou Tyson assim com categoria. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Assista. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias eu estou postando assuntos de livro. Nós estamos estudando o livro Fundamentos do Capa Branca. E eu estou postando algumas partidas que eu acho interessante, as imortais das pessoas, né? São partidas interessantes que eu achei interessante. Não é que é imortal, eu estou chamando de imortal, né? Algumas o pessoal chama, mas porque eu gostei realmente das partidas. E essa daqui eu achei muito interessante, justamente por causa de ser o subestimado Guiri. E como o homem joga muito. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Um abraço. Curte aí, ative o sininho. E bons jogos a todos.